Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus por sua vida e por essa oportunidade, uma outra vez aqui juntos, no nosso canal, para mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical, estudando aqui segunda carta aos Coríntios, nova criatura, é a temática predominante nessas lições baseados nesta maravilhosa carta de Paulo à comunidade cristã de Corinto. Os objetivos da lição de hoje são os seguintes: dar testemunho de santificação, testemunho, vida real, manifestar em atitudes a glória de Deus, ações, atitudes e não palavras apenas, declarar que não há salvação sem Jesus. Essas são as temáticas que vão predominar na aula e a gente vai, com certeza, receber da parte do Senhor, através de sua palavra, uma aula maravilhosa que vai somar na nossa vida. Texto áureo está em 2 Coríntios 3,6, diz o seguinte: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto bíblico, ele é maravilhoso, profundo, mas assim, não muito bem compreendido por alguns cristãos, que inclusive se utilizam dele para sustentar posicionamentos completamente desconectados do contexto geral das Escrituras. Mas no final ele vai aparecer, lá no finalzinho, ele vai aparecer de novo, e até lá você já vai adquirindo algumas coisas que você vai perceber o seu sentido real, o que ele realmente quer dizer. A verdade prática é o seguinte: nossa vida deve refletir diariamente a glória de Deus, que nos transformou através da genuína mensagem da cruz. Cristão, transformado, regenerado, perdoado, nascido de novo, ele evidencia, através da sua vida diária, a imagem que ele adquiriu durante no ato da conversão, a imagem de Cristo. É esse o sentido. Então, para a gente começar a aula, vamos colocar aqui uma reflexão que você pode utilizar na sua exposição. O cristão, ele é um reflexo de Cristo. Como nos comportamos, como Jesus se comportaria. Então eu vou repetir para você, olha, o cristão verdadeiro, ele deve ser um reflexo de Cristo. Amor, santidade, entendeu? Pureza são aqueles atributos morais de Deus, também chamado de atributos transmissíveis, já estudados aqui. Eles são inerentes à essência divina, ao ser divino, mas ele pode ser vivido por nós em algum grau, até certo grau. Ele pode ser vividos e vivenciados por nós. É exatamente isso que é refletir Cristo em nossa vida. Nós começamos a fazer parte da natureza divina. Você vai ver isso mais na frente. Mas a reflexão aqui é essa: qual é a origem da palavra cristão? Você pode fazer essa reflexão com a sua classe, com a igreja. Qual é a origem da palavra? Eu sou cristão. O que é um cristão?
Qual é o sentido? Qual é a história? O que está por trás desse título tão nobre que uma pessoa pode ter? Eu sou cristão. Então é o seguinte, ó, cristão são seguidores de Cristo. Machia, Salvador no hebraico, que foi traduzido por Christos no grego e Christus no latim. Mas todos têm o sentido de um Salvador, de um Messias, um mensageiro de Deus que viria para oferecer um sacrifício redentor. Esse é o sentido de Machia, Christos e Christos, hebraico, grego e latim. Tá certo? Então, um cristão, essa palavra cristão, a primeira vez que os cristãos, os discípulos de Jesus foram apelidados, que essa que é a expressão certa, você vai entender já por quê, eles receberam esse nome aí de cristãos, porque os romanos, eles quiseram fazer uma diferença, já que esse grupo de homens e mulheres que começaram a pregar o evangelho após a assunção de Cristo ao céu, eles não eram judeus, eles não se identificavam em tudo com os judeus, então para diferenciar, eles começaram a ser chamados de cristãos, que na verdade foi um apelido, foi uma maneira assim pejorativa, mas os discípulos gostaram e terminou colando. Então quando eles diziam que alguém era cristão, eles queriam dizer mais ou menos isso aqui, olha, é do partido de Jesus de Nazaré. Aquele pessoal ali que é do partido, ou seja, seguidores, identificados com o profeta lá da Galileia, que se dizia rei dos judeus, que morreu aí, foi crucificado, esse tipo de coisa. Todo mundo que fazia parte deste grupo de seguidores de Jesus, eles passaram a ser chamados de cristãos, do partido de Jesus. Mas com o passar do tempo, essa palavra ela começou a sofrer certas mutações em termos de conceito. Por exemplo, se você for nos dicionários hoje, no mundo secular aí, essa ótica secular, você vai perguntar o que é um cristão? Para eles, entendeu? Um cristão é alguém, um adepto da religião monoteísta do cristianismo. Foi adepto, admirador, falou que crê em Deus, entendeu? Que crê em Cristo, que ele é bonzinho e tal, já pode ser considerado um cristão. Essa é a ótica do significado de ser cristão na ótica secular, nesse mundo aí que nós vivemos. Mas o conceito que as Escrituras dá para essa palavra vai muito além disso. Pergunte para a sua classe, você se tornou um cristão ou um simples religioso? Você tem que encerrar essa reflexão com este questionamento. Porque na ótica das Escrituras, um cristão é além de um adepto do cristianismo, das palavras de Jesus. Não, é além disso, é um seguidor, é alguém do partido, é alguém que está ali junto, que se identifica. O que Jesus reflete nessa pessoa. Então, para a gente descobrir o nosso grau de ser cristão, tem que partir daí. O que nós fazemos diante de determinadas coisas que nos acontecem? Como é que nós reagimos a essas coisas? Como Jesus reagiria? As Escrituras nos mostram. Então, por essa comparação, dá para a gente fazer uma autoanálise, um autojulgamento de que tipo, por exemplo, de cristão a gente é. Um cristão de verdade ou apenas um admirador do Evangelho? Essa é a reflexão
para o início de aula, cremos que ela é muito boa para aguçar nos seus alunos, nos seus ouvintes, os conteúdos que vêm pela frente. Então, vamos lá. Lição hoje, ela, como as demais, muito abençoadora. Toda a igreja era um milagre evidente, uma prova da autoridade do seu ministério. Está se falando aqui de Paulo. Portanto, não fazia sentido que lhe exigissem cartas de recomendação, pois eles mesmos eram cartas vivas. Eles mesmos, eles quem, irmãos? Os crentes de Corinto. Nós estamos aqui estudando essa interação, esse diálogo, essa conversa, mesmo que por carta, entre o apóstolo Paulo e a comunidade cristã estabelecida por ele em Corinto, quando ele passou 18 meses naquela cidade, evangelizando, pregando a palavra e sofrendo tudo que é tipo de perseguição e sofrimento. Mas ele foi esse instrumento que Deus usou para estabelecer a igreja em Corinto. Tá certo? Então agora, o que vai ser discutido aqui? O que vai ser discutido é que esses irmãos lá de Corinto, né, eles começaram a falar sobre carta de recomendação, muitos crentes lá. Será se esse Paulo realmente ele é um apóstolo, ele é alguém confiável, ele é alguém que a gente possa esperar dele, uma autoridade apostólica e coisa desse tipo aí. Você vai já entender isso melhor. Aí Paulo, ele reage e ele diz que os coríntios, por quê, irmãos? Porque eu não sei que igreja, eu acredito que a maioria dos irmãos que estudam essas revistas são da Assembleia de Deus. Mas pode ter pessoas de outras igrejas evangélicas que se utilizam desse material que nós utilizamos aqui, certo? Mas eu não sei nessas outras igrejas. Mas na Assembleia de Deus, dependendo do lugar também, em alguns lugares isso permanece, em outros não, a chamada carta de recomendação. Quando o irmão, por exemplo, sai de Belém para ir para Macapá, ele leva uma carta de mudança e uma carta de recomendação para apresentar na igreja lá para ele ser recebido, né? Nós, Assembleia de Deus em Belém, apresentamos o irmão João, entendeu? Que vai congregar aí para que vocês possam recebê-los como usam fazer os santos. Era muito comum, a Assembleia de Deus há muitos anos pratica isso, e isso era comum em Corinto, nas igrejas daquela época já existia isso. Então quem é que precisava de uma carta de recomendação ao chegar numa comunidade cristã? Quem era que precisava? Um estranho. Eu, por exemplo, saindo daqui de Belém, indo para, vamos dizer, para Manacapuru, aí no Amazonas, entendeu? As pessoas não me conhecem lá. Talvez alguns pelos vídeos. Mas qualquer pessoa que saia daqui, né, e vá para esses lugares, você não é conhecido. Então, uma carta é sempre uma coisa boa. É nesse sentido. Então, era isso que se falava. Então, Paulo, ele reage a essa questão de carta de recomendação, dizendo aos coríntios o quê? Aí vem o primeiro tópico da lição. Cartas vivas. Carta conhecida de todos. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo está dizendo aqui que os crentes de Corinto representam uma carta pública que pode ser lida por todo mundo. E que a vida deles, uma vez que eles foram alcançados pelo Evangelho da Graça e saíram do paganismo, da idolatria e da imoralidade, se tornaram servos de Deus, integrantes da igreja do Senhor em Corinto, esses fatos, essa transformação, essa regeneração,
era mais do que uma carta que atestava a idoneidade, a autoridade e o apostolado de quem lhes escreve agora, que é o apóstolo Paulo. Mas existiam muitos problemas, né? As cartas de recomendação eram expedientes de apresentação de uma pessoa entre uma comunidade cristã para outra, um estranho. Os líderes estranhos que chegavam em Corinto portavam essas cartas. Uma carta de apresentação, ela enaltece a índole ou caráter de uma pessoa, ou não, né? Porque você vai descobrir que Paulo, ele não está se rebelando contra o uso de carta de recomendação. Ele não condena isso. Ele só entende que no caso dele, ele não precisava de uma carta de recomendação de ninguém, não é? Para ser o apóstolo que ele era. E ele não precisava dessa carta para que os coríntios o reconhecessem como tal, pelo motivo que eu já expliquei, o trabalho profícuo, frutífero e transformador que Paulo exerceu entre eles, tá certo? Mas ele não está se opondo à carta de recomendação. Eu falei aqui que uma carta de recomendação, ela enaltece a índole e o caráter de uma pessoa, ou não, por quê? Alguém pode ser beneficiado por uma carta, entendeu? Escrita por uma outra pessoa tão inescrupulosa quanto o portador. Carta de recomendação pode ser um instrumento fraudulento também, né? Paulo não condenou esse documento, mas ele acha que estava vendo um exagero aí em relação a alguns crentes que duvidavam daquilo que realmente ele era. E ele retruca dizendo que a carta viva era cada crente transformado pelo poder de Deus que fazia parte daquela igreja como fruto direto do ministério de Paulo em Corinto. Esse é o sentido desse tópico aqui. Paulo, ele não condenava completamente a carta de recomendação, porque ele mesmo se utilizou em alguns momentos desse expediente em favor de alguns crentes. Quer ver um exemplo? Filemon, aquele escravo que causou algum dano lá ao seu senhor, né? Filemon, que era o patrão dele, e esse escravo foge para Roma, e lá ele encontra Paulo, ele é evangelizado por Paulo, ele é ganho por Paulo para Cristo, e quando ele é transformado, ele retorna para casa, para a cidade onde ele, a sua cidade de origem, né, que devia ser Filipos, mais ou menos por ali, e Paulo encaminha Filemon de volta ao seu patrão, né, com uma carta de recomendação para que ele o recebesse, não mais como escravo, mas como um filho, transformado como irmão. Então a carta, ela tinha sentido, mas ela podia também ser usada de maneira maliciosa, e também Paulo não precisava dela pelos motivos que já foram explicados. Paulo está a dizer que os coríntios são a maior carta de recomendação que eles tinham do apóstolo. Qual era o fundamento de Paulo? A igreja de Corinto, como já disse, né? Que foi fundada ali, estabelecida, cresceu, desenvolveu, ela era fruto única e exclusivamente do trabalho apostólico de Paulo. Claro, da mão de Deus, porque Deus é que faz todas as coisas. Mas em termos missionários, de evangelização, Paulo é o responsável por essa grande maravilha que Deus operou no meio de uma cidade promíscua, adúltera, idólatra, imoral e promíscua em todos os sentidos. No meio desse povo podre, mergulhado no paganismo, na idolatria e no mar do pecado, na escuridão, surge uma igreja de lavados e comprados pelo sangue de Cristo, alcançados pelo Evangelho da Graça, como fruto da pregação de Paulo, que tanto sofreu por aquela igreja. Esse é o sentido desse tópico, desse item, né? O segundo item diz assim: as cartas produzidas por nosso ministério. Aqui ele ressalta novamente isso, olha.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, olha que coisa interessante, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então aqui, Paulo, ele amplia a sua lente para chamar os crentes de Corinto de uma carta de Cristo. Por que uma carta de Cristo? Eles podiam ser uma carta de Cristo e uma carta de Paulo. Em que sentido eles eram uma carta de Paulo? Porque eles foram frutos do ministério de Paulo. Mas eles não eram apenas adeptos do apóstolo. Acima de tudo, eles se converteram a Cristo, porque foi Cristo que Paulo apresentou para eles. Então aqui eles são chamados de cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, por ação do Espírito Santo. Os irmãos já entenderam, né? Então aqui, Paulo volta a afirmar que os crentes de Corinto são cartas de Cristo, os cristãos, cartas de Cristo produzidas pelo ministério de Paulo. Os coríntios, eles eram essa carta de Cristo, mas produzidos pelo ministério de Paulo. Isso já ficou bastante claro. Agora tem uma expressão aqui, olha, carta escrita sem tinta, que o comentarista traz para nós aqui. O que era uma carta escrita sem tinta? Porque uma carta normal, aquela de apresentação, de recomendação, que existiu naquela igreja e nas nossas também por muito tempo, elas eram escritas no papel, uma caneta, com uma tinta. O crente, como carta viva, carta de Cristo, ele é uma carta, mas ela é escrita não com caneta, né? Mas ela foi escrita sem tinta. O que significa isso? É a transformação espiritual na vida dos coríntios que saíram, como eu já disse no início, né? Da idolatria, do paganismo, da imoralidade. Era algo espiritual, feito no interior ou no coração, e não com tinta material. Então, por que eles eram uma carta de Cristo? Porque a obra na vida deles foi um sinal, não assim, escrito num papel. Olha, esse aqui é um cristão. Não precisava dizer. Quem precisa ser apresentado como cristão, talvez nem seja. Não é? Nem seja. Mas a maior apresentação de alguém para dizer a um grupo, a uma igreja, a uma comunidade, a uma cidade, que ele é um cristão, é o seu testemunho, sua vida, que deve ser, como digo lá no início, um reflexo de Cristo. Aí ele é um cristão. Aonde ele chegar, as pessoas vão perceber que ele é um cristão, sem precisar de papel. Não que o papel não seja bom, ok? Aqui tem uma reflexão que eu queria passar para os irmãos de Platão, grande filósofo e matemático da Grécia Antiga. Ele foi o fundador da primeira academia de curso superior da Grécia. E ele tinha aqueles ensaios filosóficos, né, baseado em diálogos, e ele dizia o seguinte, num desses diálogos, Platão, o grande filósofo, dizia o seguinte, olha, um bom mestre não se comporta não se importa muito em escrever palavras com tinta perecível, mas antes se interessa como influenciar beneficamente uma alma. Olha que coisa impressionante, eu vou repetir para você, olha. Um bom mestre não se importa muito em escrever palavras com tinta perecível, mas antes se interessa em como influenciar beneficamente uma alma. Platão, o grande filósofo grego. E essa era a prática do apóstolo Paulo.
Ele não achava que uma carta escrita, que palavras desenhadas com tinta sobre um papel eram mais importantes do que uma vida de testemunho, de fé, que comprova de maneira inequívoca que aquele homem, aquela mulher saiu do submundo das trevas, do pecado, da escravidão, da idolatria, da imoralidade, para ser um servo que anda com Deus, glorifica o Senhor e o adora na sua casa. Paulo diz aqui, o posicionamento dele era que o testemunho pessoal era mais importante. É por isso que ele chama os crentes de cartas vivas, depois de cartas de Cristo, produzidas pelo seu ministério e que são pessoas que têm as marcas do Cristo em quem eles dizem acreditar. Só assim mereceriam o nome de cristão. Que maravilha! O item 3 diz assim, olha, as cartas da nova aliança. Aqui o apóstolo amplia um pouco mais essa temática de carta. E ele coloca aqui carta da nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O textuário que eu me referi ainda há pouco, não é? Eu não sei se você já ouviu alguém na sua igreja, perto de você, eu já vi isso. Inclusive pessoas falando de microfone. Olha, cuidado, você precisa estudar muito, você não precisa estar se preocupando muito com pesquisa, esse negócio de teologia e seminário, entendeu? Olha, cuidado, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Não sei se você já ouviu alguém fazer. A gente ri que se termina sendo muito engraçado, né? É uma ignorância sem tamanho, né? É muito ruim as pessoas que entram por esse caminho, né? Olham para a Bíblia, não se preocupam em estudar o seu contexto, fazer uma exegese pequenininha, mesmo que seja pequena, né, do texto, para entender o que está por trás daquilo e preparar uma mensagem que realmente venha abençoar a vida das pessoas. Não maculam o texto e botam no texto o que não está no texto e retira do texto o que está no texto e bota fora. Então o sentido não é esse. Qual é o sentido deste texto aqui? Nosso comentarista já colocou. Aqui você vai ler, eu estou fazendo apenas o resumo, tá? A letra mata. Por que a letra mata? Em primeiro lugar, o que é a letra aqui? É uma referência direto à lei mosaica. Quando você vê assim, a letra mata, é a lei mosaica. Aquela lei que Moisés recebeu lá no Sinai. É essa lei que aqui recebe o nome de letra. O apóstolo Paulo chama de letra. Ele era um erudito. Paulo era uma pessoa extraordinária, um grande professor, um grande rabino, criado aos pés de Gamaliel, uma autoridade teológica da época dele, uma escola de formação de rabinos, entendeu? Gamaliel era um grande professor. E Paulo era resultado de todo esse esforço, né? Então ele conhecia isso como ninguém. Então ele usa aqui a palavra letra para se referir à lei. A letra mata, significa que a lei não redime. Então o que significa? Olha, letra mata. Paulo disse a letra mata. Ele queria dizer o quê? Ele diz, olha, a lei dada por Deus a Moisés, que nós recebemos, ela é perfeita, ela é boa, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Mas tem um detalhe, apesar disso tudo, ela mata. E ela mata por quê? Ela mata porque ela não redime a pessoa. Ela não redime. O papel da lei não é redimir ninguém. Nós já estudamos em lições anteriores, lá em Gálatas, por exemplo, o Paulo ele usa a expressão aio, uma espécie de uma pessoa que tomava conta de uma criança, acompanhando o seu crescimento até a maturidade.
A lei é chamada lá de ai, ou seja, um instrumento que Deus usou para mostrar aos homens a sua condição espiritual, para terem conhecimento da sua situação pecaminosa. Mas ela não redimia, ela não perdoava, ela não salvava, ela não redimia, ela não fazia nada, ela apenas mostrava. O papel da lei era apenas mostrar o nosso estado pecaminoso. Entendeu? E aqui ela é chamada de letra, ela condena a morte e morte espiritual. O salário do pecado é a morte, né? Paulo faz alusão aqui ao evangelho dos judaizantes, entendeu? Quando ele fala de nova aliança. Paulo faz alusão do evangelho do judaizante. A Bíblia, entendeu? É uma coisa extraordinária. Olha, a letra mata. A lei não redime. E Paulo fala isso para se referir ao evangelho dos judaizantes. Porque qual era o evangelho dos judaizantes? É que eles pregavam que o convertido, além da cruz de Cristo, ele precisava praticar todos os ritos do judaísmo, inclusive a circuncisão. Eles anunciavam esse evangelho, entre aspas, e a circuncisão como uma condição importante para a salvação. E esse era o embate de Paulo contra esses falsos mestres. E por que ele fala de uma nova aliança? O que é a nova aliança? A Bíblia fala de 8 alianças. Não vamos mencionar aqui, porque isso vai tomar muito espaço, muito tempo. Mas são 8 alianças. A nova aliança é a última, a de número 8. O que é a nova aliança? É a salvação e a redenção por intermédio de Cristo para todos aqueles que creem. Quando fala assim, nova aliança, entenda, toda a mensagem do Novo Testamento. Fruto de quê? Do Evangelho de Cristo. Quando Cristo ele chega, ele inaugura essa nova fase de relacionamento entre Deus e o homem. Então é uma nova aliança. Por quê? Porque é baseada em novos valores. Não que a lei, o pacto com Moisés, não tenha mais validade, completo. Não é isso não. Você vai entender mais na frente isso. Já que a lei ela não redime, não salva, então ela não serve para nada. Não é isso não. Não é isso não. Mas ele está dizendo aqui que a nova aliança é a salvação em Cristo, pelo Evangelho da Graça. Coisa que a lei não fazia. Por exemplo, a lei dizia lá que, a lei cerimonial, né? Dizia, eu tenho que matar um cordeiro. Esse cordeiro ele era morto todo ano, no sacrifício anual. E Jesus, quando ele apareceu, João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele veio para definir. Então a nova aliança é isso tudo. A salvação, a redenção por intermédio de Cristo, de sua morte substituta, aberto a todos aqueles que acreditam e que crêem na sua palavra. Glórias ao Senhor. Vamos viajando. Tópico de número 2. O ministério do Espírito. Aos poucos, o combate ao falso ensino do judaizante, que o irmão já sabe o que é, vai ficando mais explícito. Paulo utiliza de comparações entre os deveres da lei e os favores da graça. Aqui ele vai mais a fundo nesse contraste que ele vai fazer. Novamente usando a lei, o que ela era, o que ela significava, e o que ela apontava e o que ela não fazia. E o que? A graça de Cristo, os favores da graça. O que é a graça? Quem começou a graça, como a graça se manifestou e os benefícios que ela traz para nós pecadores que a lei não fazia. A lei apontava o pecado, a graça veio para trazer perdão dos pecados através de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Então, Paulo, ele combate o evangelho dos judaizantes, fazendo um contraste entre os deveres da lei e os favores da graça. Aí ele começa novamente retomando o texto, né? A letra mata, o espírito vivifica. Como já explicado, a letra é a lei, e o espírito aqui é o que sentido? É no sentido espiritual.
ou do Espírito Santo como doador da vida. A letra, a lei, ela apenas mostra o pecado, ela mata, né? Mas o Espírito vivifica. Que Espírito é esse? Eu queria abrir um parênteses aqui para trazer uma informação importante. Isso é muito bom. Os expositores da palavra de Deus devem saber disso, né? Se você ainda não sabe, é possível que você já saiba, que você é um estudioso da Bíblia, mas se não sabe, eu estou te colocando aqui, você pode se aprofundar nisso. Olha. Em grego, nunca a palavra pneuma, que é a palavra usada para espírito em grego, nunca ela é iniciada com letra maiúscula. Mesmo quando ela está se referindo ao Espírito Santo. Ela sempre vem em letra minúscula. A diferença é no contexto. Nesse texto aqui, a letra mata, ou seja, a lei é que mata, e o Espírito vivifica. Com certeza, esse Espírito aqui tem um sentido de algo que aconteceu no mundo espiritual, não no mundo físico. Você está entendendo? E Espírito aqui é uma direta alusão ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o doador da vida. Então a marca de Cristo em nós, ela foi uma marca espiritual. Você vai ver Paulo falando sobre a circuncisão do coração. É um exemplo maravilhoso para você entender essa ação do Espírito Santo. Porque o que era a circuncisão? A circuncisão era aquela operação que se fazia na criança, no menino, recém-nascido, ia lá e cortava lá aquela pele que cobre o prepúcio, o órgão genital da criança, do menino. Aquilo ali era uma circuncisão, uma cirurgia, e era uma marca de uma promessa, de um pacto entre Deus e Abraão. Aquilo ali era a marca de que aquele ali era um filho de Abraão, segundo essa promessa aí. E era a circuncisão, mas era uma marca física, uma marca visível ali. Você está entendendo? E quando ele usa a expressão circuncisão do coração, poxa, o que é circuncisão do coração? É ir lá e cortar o coração? Não. É uma ação do Espírito Santo, uma ação espiritual na vida do homem, que o transforma numa nova criatura. E não uma cirurgia, uma incisão cirúrgica na pessoa. Então, o Espírito aqui é mundo espiritual, sentido espiritual e ação do Espírito Santo como agente, não é? Ele que perdoa o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que nos santifica, é ele que nos guia em toda a verdade. Guiar em toda a verdade é uma ação diretamente ligada à nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É tudo ação do Espírito Santo. Ele foi enviado para cumprir esse papel com a igreja. E é ele que faz isso tudo. Glória a Deus. Vamos em frente. O item 2. A glória sobre excelente. Aí vem o texto, né? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Que coisa maravilhosa. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, como é que você resume isso para o seu aluno entender? Paulo aqui, ele faz um contraste entre a glória da lei, manifesta no rosto de Moisés, antiga aliança, com a glória manifesta em Cristo Jesus, símbolo da nova aliança. Ele faz esse contraste, porque Moisés, quando você lê os textos, você percebe que quando ele desce do monte, ele tem o rosto brilhando. Ele tem o rosto brilhando. A glória tomou conta, né? E Deus falou com ele. E é sobre esse episódio que Paulo está se referindo aqui, tá? Neste versículo. Ele faz um contraste entre a glória manifesta no rosto de Moisés, através da lei, quando ele recebeu, que era a antiga aliança.
e a glória manifesta em Cristo Jesus, símbolo da nova aliança. É por isso que se diz assim, olha, glória sobre excelente, ou excelente glória, ou seja, algo maior. Todas as vezes que Paulo ele compara lei e graça, antiga e nova aliança, escravidão e liberdade, que são palavras predominantes nessas doutrinas expostas aqui, todas as vezes que ele faz isso, ele se encarrega de sempre mostrar a nós a superioridade da liberdade sobre a escravidão, superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, superioridade em todos os aspectos, porque é uma glória sobreexcelente. Né? Contraste entre o que é provisório, que era a lei, e o que é permanente, que era a graça. Por que a lei era provisória? Porque ela tinha um papel. A lei, quando foi dada por Deus, ela não era ruim, a lei era boa. Deus não ia dar uma coisa que não presta. A lei é maravilhosa, ela é perfeita. Só que ela foi dada com o propósito de mostrar ao homem, olha, você olha para essa lei aqui, que é a palavra de Deus, o que Deus pensa sobre a vida e sobre tudo, e você descobre automaticamente que você é o grau, entendeu? O grau de pecador que você é. Esse é o sentido da lei, o seu papel era esse aí. O aio, para mostrar a nossa condição. Ele fala sempre isso. Agora, ela era provisória. Por quê? Porque viria alguma coisa que seria permanente, que seria a graça. Né? A graça que substitui a lei, ela se torna permanente. Pela graça sois salvos. Você nunca vai ler na lei, pela lei sois salvos. Alguém poderia ser salvo pela lei? Poderia. Se cumprisse a lei. Alguém cumpria? Não, só teve um que cumpriu, que foi Cristo. Então ele cumpriu, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que ele é o fim da lei. Mas fim em que sentido? Fim no sentido de que ao ir ao Calvário e oferecer o sacrifício por nós, ele nos libertou da escravidão da lei. Agora nós estamos em Cristo e nós obedecemos a lei, procuramos seguir os ditames morais da lei, não para ser salvo, porque se for assim, vamos todos para o inferno, todos, sem exceção, porque ninguém vai poder cumprir a lei, entendeu? Então nós procuramos obedecer a moralidade da lei, os princípios, não para ser salvo, mas porque nós já fomos perdoados, salvos e libertos por Cristo. Estamos apenas caminhando para manter essa comunhão. Não é da lei que nós dependemos, porque o crente, o cristão, ele não é salvo por aquilo que ele faz. Ele é salvo por aquilo que Jesus já fez. Se for por aquilo que ele faz, ele pode ter muita virtude, mas vai para o inferno do mesmo jeito, porque não vai conseguir alcançar tudo, porque a própria lei diz que se alguém infringir um artigo lá da lei, ele é réu da lei toda. Mas Cristo sempre de braços abertos, para nos perdoar, nos purificar de todo pecado e vai nos conduzindo, porque nós somos novas criaturas nele. É nesse sentido. Glória sobreexcelente. O item 3 fala sobre o brilho eterno. Desculpa aqui, o brilho eterno, né? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, porque os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que Paulo está querendo dizer aqui, né? Que o brilho de Moisés, ele era provisório. Ele foi lá, recebeu, Deus falou com ele, recebeu as tábuas, e quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava, pelo contato com Deus. Mas isso era provisório. O brilho da igreja é permanente pela ação do Espírito Santo que habita nela continuamente. É maravilhoso. As tábuas de pedra, que era a lei, nos condenaria, como já dito. Mas a graça de Cristo nos livrou da condenação.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma nova aliança. Você está em Cristo Jesus, significa dizer que você não peca mais? Que você não desobedece mais? Não, não é isso. Mas não é porque você desobedece que você vai ser julgado pela lei, não. Você vai ser julgado pela graça, pelo perdão, se é que você busca esse perdão e comunhão com Cristo. Esse é o sentido da nova aliança. Bendito seja Deus. Indo agora para o terceiro tópico da lição, espírito e liberdade. Novamente aqui o apóstolo Paulo falando, né, desse tema. Né? E aqui o nosso comentarista, de maneira brilhante, ele dividiu, como de costume, em 3 tópicos, 3 itens. Né? O primeiro diz assim, olha, a escravidão legalista. Eu creio que os irmãos já estão familiarizados, né, com esses termos, legalista, judaizante. Até hoje, quando é lido Moisés, e Moisés aqui é a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Ainda estão presos à questão do véu. O que nós temos aqui? A escravidão legalista, muitos crentes em Corinto ainda não enxergavam que tudo na Torá e nos profetas apontava para o que em Cristo se cumprisse. Esse era o problema de muitos crentes de Corinto. Ele não conseguiu enxergar de maneira clara, não é? E é claro que esse comportamento deles, o que ele não conseguiu enxergar? Ele não conseguiu enxergar claramente que tudo que a Torá, a lei lá, o Pentateuco, dizia, lá e nos profetas, nos maiores e nos menores, não é? Tudo que estava ali, profetizado, dito, revelado por Deus, iria se cumprir no advento de Cristo à terra, na sua missão salvadora. Muitos deles não conseguiam entender isso claramente. E eles eram alvo de quê? Dos falsos mestres que ficavam ali dizendo, olha, cuidado, esse Paulo, ele prega o evangelho pela metade, ele diz que só mesmo a cruz de Cristo, que é tudo pela graça, mas vocês têm que se circuncidar, vocês têm que seguir o calendário judaico, você tem que participar das festas, você tem que se circuncidar, e tudo isso, e aí ia envenenando a cabeça dos incautos. E Paulo tem esses embates com eles, entendeu? Então aqui ele está chamando essa situação de escravidão legalista. O sacrifício da cruz deu o cumprimento a tudo o que a antiga aliança dizia. Mas os judaizantes, eles queriam acorrentar, prender os crentes nas tradições do judaísmo e como condicionante para a salvação. É esse que é o problema. Porque quando você ouve Paulo, por exemplo, falando sobre circuncisão, ele não era contra a circuncisão. Ele era circuncidado, ele era judeu, puro sangue, da tribo de Benjamim, circuncidado. Todos os ritos do judaísmo foi cumprido por ele. Ele não era contra a circuncisão. O que ele era contra era que as pessoas utilizassem esse rito como uma condição ou como um adendo à doutrina da salvação. A soteriologia, que é a doutrina da salvação que nós cremos, é a soteriologia da graça, que Cristo cumpriu no seu sacrifício na cruz tudo que a lei, os profetas diziam a respeito do Messias, do Machia, do Salvador, prometido lá na primeira aliança, no Antigo Testamento. Se cumpriu tudo em Cristo, mas os judaizantes se encarregavam em envenenar a cabeça dos irmãos. O véu aqui simboliza a cegueira espiritual, porque não te permite ver o tudo, o completo, apenas uma sombra. Seria isso. O véu é o símbolo dos que ainda insistem em achar que podem ser justificados pela lei. Os judaizantes acreditavam que a observância, aqueles ritos, tudo ali, fazia parte da salvação deles e que Deus gostava daquilo ali. E eles iam ser abençoados.
E Paulo dizia, não, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obra para que ninguém se glorie. O cristão não é salvo por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus já fez, e fez muito bem na cruz do Calvário. Item 2, liberdade do Espírito. Olha só que coisa interessante. Ora, o Senhor é o Espírito Santo aqui, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É muito usado esse versículo nas nossas igrejas. O que nós temos aqui? A doutrina em foco aqui é que Jesus cumpriu a lei a fim de que fôssemos livres daquelas obrigações visando a salvação. Nós somos livres, irmão, da lei em que sentido? No sentido de que não temos mais a obrigação, vamos dizer assim, né, de cumprir com toda a lei, porque ninguém consegue fazer isso. Ela é muito maior do que nós. Então nós estamos livres da lei nesse sentido, porque ela só aponta o pecado e não perdoa, não redime. Então a graça de Cristo veio para quê? Para nos abraçar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou livre, manso de coração. Né? E você vai ver que a graça de Cristo é muito diferente. Quer ver um exemplo de lei e graça? Senhor, esta mulher foi pega no ato do próprio adultério, estava traindo. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Todos nós conhecemos essa passagem. Eles queriam armar uma arapuca para Jesus ali. Aí Jesus levanta a cabeça e fala, a lei diz o que mesmo? Não, a lei diz que ele tem que ser apedrejado. E tu, ela tem que ser apedrejada. E tu, como mestre, o que é que dizes? Jesus fala o que, irmãos? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, o que ele queria, ele poderia ter dito assim, se tem alguém aqui que acha que cumpre a lei todinha, comece a apedrejar. Foi saindo um por um, porque a consciência do homem é o maior instrumento que Deus usa para dizer que ele não é o que pensa que é, ou que os outros pensam que é, ou o que ele diz que é. Ele é o que ele é, um pecador, escravo do pecado e condenado à morte espiritual, se não se arrepender e receber Jesus no coração. Tá certo? E ato contínuo, Jesus chama a mulher e fala, vem cá, cadê os teus acusadores? Teus acusadores aqui, acusador é agente da lei. Usavam a lei para acusar. Jesus falou, já foram tudo embora. Eles não te condenaram? Não. Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o ministério da reconciliação, do perdão, do abraçar o pecador, não era coisa que a lei fazia, porque não era o seu papel. A lei ela só mostrava o pecado e o resultado dele, que era a morte. Mas Jesus abre um novo caminho. Nós estamos na graça de Deus. Se você pecou, você errou, você vai aos pés de Cristo e Ele te restaura, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Qual é a liberdade que o Espírito proporciona? Eu fiz umas anotações que eu achei interessantes. Liberdade dos efeitos da morte, pois era isso que a lei exigia. O salário do pecado é a morte. Liberdade da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que se arrependem e são perdoados. Liberdade de ignorância espiritual, a não compreensão do sacrifício redentor de Cristo, representado aqui pelo véu que Paulo fala. E por último, a liberdade do legalismo, que os irmãos já conhecem, né? Observância dos ritos judaicos como condicionantes para a salvação. Algum problema na circuncisão? Não. Problema nenhum. Algum problema em guardar sábado? Também não. Não pode guardar qualquer dia que você quiser. Segunda-feira, domingo, sexta, quarta. Não é a questão do dia. É o propósito. Existe um aspecto aí interessante nisso aí. Você pode guardar o sábado? Pode. Você não pode dizer que quem não guarda como você vai para o inferno, porque não pode. Não é?
Então, outras e outras coisas mais você pode ver sobre isso, né? Então, a liberdade do legalismo. O legalismo que era essa crença de que o sacrifício, o legalista, ele não acreditava que a salvação podia se dar, que você poderia ser recebido diante de Deus apenas pelo sacrifício da cruz. E esse era o evangelho da graça que Paulo pregou, e foi fundamentado nesse evangelho que a comunidade de Corinto nasceu como igreja, e que agora estava sendo atacada e vilipendiada pelos que achavam que Paulo não tinha pregado o evangelho completo. E para terminar, o terceiro item, semelhantes a Jesus. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito maravilhoso isso aqui. O que significa aqui, irmão? Aqui nós temos a principal doutrina de Paulo sobre o Evangelho da Graça. Porque quando você pega o Evangelho da Graça que Paulo pregava, se você for fazer um estudo assim completo sobre o Evangelho da Graça, você vai aprender muitas coisas. Entendeu? Dela resulta o novo nascimento, dela resulta o perdão dos pecados, dela resulta a nossa regeneração, dela resulta a nossa redenção, que foi um preço pago por Cristo, dela resulta a nossa santificação, dela resulta a nossa filiação. Filiação mostrada pelo processo da adoção. Quando eu e você éramos criaturas de Deus apenas afastados, e nós somos recebidos na família de Deus pelo processo da adoção, e de criatura nos tornamos filhos, e como filhos, herdeiros. E co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que representa o mundo espiritual. Tudo isso são links da doutrina da salvação pela graça. Mas aqui, quando Paulo fala que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, ele está falando da sua principal doutrina. Que doutrina é essa, irmão? É a nossa união com Cristo, o nosso companheirismo místico com Ele, com a transformação espiritual que isso produz. Em outras palavras, quando nós conhecemos a Cristo, nós nos unimos a Ele. Nós estamos unidos a Cristo desde a sua morte, porque nós morremos com Ele, sepultados fomos com Ele, e com Ele nós ressurgimos para uma nova vida com Ele. É essa interação espiritual, é essa aproximação, entendeu? Que Paulo está falando aqui, que ele chama de união mística. Entendeu? A igreja é o corpo místico de Cristo. Em que sentido? Porque aqui, místico por quê? Porque aqui tem um sentido espiritual, e não apenas físico, não apenas humano. À proporção que você caminha com Cristo, você vai se parecendo mais com Ele. Em que sentido? É que a graça de Cristo, a moralidade de Cristo, o caráter de Cristo, tudo aquilo que faz parte do ser de Cristo, ele passa a ter repercussão em nós, na nossa vida, no nosso viver, em todos os aspectos. E uma coisa interessante, olha, transformado de glória em glória, tem o mesmo sentido da transfiguração de Cristo. É a mesma palavra que o Novo Testamento usa quando ele fala da transfiguração de Cristo. Por quê? Porque é o corpo físico transfigurado. Em foco aqui está o quê? A modificação da nossa forma de vida. O que é uma transfiguração? É um corpo físico dando aparência de espiritual, demonstrando estar sendo puxado pelo mundo espiritual. Foi isso que aconteceu na transfiguração de Jesus e dos que com ele apareceram. Essa transfiguração é o mesmo sentido de o quê? O Senhor vai nos transformando de glória em glória. É um processo. Como nós somos unidos em Cristo pelo sacrifício da cruz, pelo processo da salvação pela graça e ter recebido Jesus, nós vamos nos unindo a Ele misticamente, no sentido espiritual, e vamos parecendo com Ele.
cada vez mais. Por que cada vez mais? Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecador nós nos sentimos. Lembra de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Mas eis que uma brasa viva foi tirada do altar com uma tenaz, e ela tocou, e o anjo disse assim, olha, eis que ela tocou a tua boca, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É isso que Deus faz. Deus é um ser espiritual, profundamente santo, mas apaixonado por pecadores. E o pecador, quando se chega a Cristo, ele vai se unindo a Cristo nesse movimento de transfiguração, de glória em glória, alcançando a posição de um cristão de verdade, ou seja, um seguidor de Cristo, entranhado com Ele na forma de viver. E aqui a gente chega ao fim. Deus abençoe. Se você gostou, deixa a sua oferta aí, que não é dinheiro, é aquele like abençoador. Clique logo aí antes da oração. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue, fale com outras pessoas para a gente crescer com esse canal tão abençoador, não é? Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Você pode deixar o seu comentário também aí, é muito importante para nós. Diga o seu nome, de que cidade você está assistindo, você participa, que eu quero mandar uma mensagem especial para você, para o seu pastor, para a sua liderança. É bênção de Deus na nossa vida e na vida de vocês. Acione também o sininho para receber as notificações. Você se inscreve e toda vez que a gente postar um vídeo, o próprio YouTube te avisa. E o like é importante porque você também, a plataforma entende que o conteúdo é relevante. Que Deus te abençoe. Pai querido, recebe a nossa gratidão em nome do Senhor por mais uma lição. Que assim seja neste domingo. Que os meus irmãos, professores, expositores sejam grandiosos e usados por Ti nessa missão de abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, no Brasil e no mundo, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.